Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, vou acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha no que nós vamos ter. Aula 28, revisão e avaliação. Então, a gente vai se aprofundar um pouco mais, em todos esses assuntos, fazer uma revisão bem legal sobre todos esses assuntos, que já foram trabalhados. Vamos lá! Olá, queridos! Então, na nossa revisão de hoje, nós vamos reforçar inicialmente aqui os conceitos com relação à poluição da água, tá? E aí, como a gente vê aqui nas imagens, imagens de locais em que existe ali a poluição da água, e a gente sabe que a água é esse recurso infinito e essencial para a manutenção da vida no nosso planeta, então por isso que a gente precisa cuidar bastante dela, porém reduzimos a qualidade da água quando a gente acaba poluindo, causando consequências negativas tanto para os componentes da biosfera quanto para a própria sociedade humana, Então a gente acaba prejudicando essas pessoas. E de que maneira, que a gente acaba prejudicando? Através de atividades antrópicas relacionadas ao descarte indevido nos efluentes, usando inadequadamente substâncias químicas e também com relação à extração de recursos e à modificação das condições físico-químicas desses materiais. Então, tudo que é lançado lá nos rios, mares e lagos acaba virando um poluente e, dependendo desse poluente, acaba ali prejudicando, por exemplo, a nós mesmos. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa poluição. Bom, então, a poluição da água ela é um problema ambiental caracterizado pela alteração das suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Então, toda vez que temos poluentes na água, essa água deixa de ficar própria, de poder ser utilizada por nós. Continuando aí, sobre esse assunto da poluição, a gente pode classificar essa poluição em química, sedimentar, biológica, térmica e radioativa. E a principal causa aí da poluição é a ação humana, como o descarte irregular nos efluentes urbanos e o lançamento de substâncias tóxicas diretamente nos hídricos, Então, a causa principal ali a ação humana. Fontes de poluição da água, o que a gente pode observar, Esgoto, lixo doméstico, água aquecida, metais pesados e substâncias derivadas também das chuvas ácidas. E as principais consequências com relação a essa poluição é a degradação da qualidade da água com a perda da biodiversidade, danos à saúde humana, prejuízos econômicos e também o desequilíbrio ambiental. Uma proposta aqui de solução para essa poluição da água é a implementação de medidas como a ampliação do acesso ao saneamento básico e também a questão da conscientização ambiental da poluição, principalmente com relação aos agentes públicos e também aos agentes privados, tá bom? Agora eu vou falar aí de uma das consequências da poluição da água, que é a eutrofização, tá? Isso é um dos processos aí que pode ser gerado a partir da poluição dos corpos de água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvidos na água, tá? Então, esse seria o conceito da eutrofização, essa quantidade tão grande de poluentes que faz com que a quantidade de oxigênio presente ali fique muito baixa. Isso provoca a morte de diversas espécies, das espécies ali presentes naquele ambiente, tanto animais quanto vegetais, e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. E o principal problema da eutrofização tem como ponto de partida o acúmulo de nutrientes dissolvidos na água, Então, esse acúmulo faz com que a quantidade de oxigênio fique muito baixa, prejudicando a vida naquele ambiente. Bom, já que a gente vem falando aí de poluição da água, agora a gente vai reforçar um pouquinho sobre a questão do tratamento dessa água, tá? Então,
existe, a gente já sabe que existe essa poluição e existe também maneiras, né, de tratar a água, principalmente a água que chega nas nossas casas, né? Como que chega essa água, por onde que ela passa, né? Quais são esses processos pelos quais a água passa. Então, a água deve ser tratada para eliminar qualquer tipo de contaminação e também para evitar a transmissão de doenças, tornando-a potável, né? Então, ela sai lá do rio, né, de um lago, e para chegar na nossa casa, ela precisa passar por vários desses processos. Então, o tratamento da água ele é importante porque, em função desse aumento da poluição e também do aumento da população em geral, né, que trouxe como consequência o aumento do consumo, há necessidade da remoção de contaminantes, né, que estão presentes ali na água para que ela possa ser utilizada para o consumo humano. Então, essa remoção desses contaminantes, ela se dá principalmente através de alguns processos específicos. E esse tratamento consiste nesse conjunto de processos que são físicos e químicos, né, pelos quais a água passa para que ela possa ser, né, para que ela possa chegar adequada até as nossas residências, para que ela possa ser consumida, tá bom? E agora a gente vai conhecer aí algumas dessas etapas do tratamento da água. Olha só na imagem, né? E aí a gente tem uma sequência desse tratamento que a gente começa pela captação, depois adução, coagulação, decantação, filtração, depois temos a pós-alcalinização, reservação, né? Fica lá no reservatório, e logo em seguida chega nas nossas residências. Agora a gente vai conhecer cada um desses processos rapidamente, né? Começando aí pela captação. Nessa etapa, a água, né, ela é capturada, né, resgatada e direcionada a um sistema de grades que retém resíduos sólidos maiores, como galhos, lixos grandes, assim, maiores, entre outros, né? Depois vem a adução. A adução, ela é conduzida por meio de bombas até o local do tratamento, ou seja, para a estação de tratamento, né, que é chamada de ETA. Depois a gente vai para a coagulação. Então, as partículas de impureza que restaram, né, depois de passar pela captação, elas vão, né, são um pouquinho pequenas e leves demais para sedimentar, então elas acabam permanecendo suspensas nessa água, tá? Assim, para tornar essas partículas mais pesadas, mais densas, é adicionado sulfato de alumínio nessa água, que ele é um coagulante insolúvel. E aí ele promove a união desses elementos, tá? Então, coagula e aí essas partículas mais densas, mais pesadas, vão para o fundo, né, do recipiente. Agora a gente vai para a floculação, que é uma outra etapa. Então, após a adição do sulfato de alumínio, como a gente comentou, na coagulação, a água é submetida à agitação mecânica para que as impurezas formem flocos maiores e mais pesados. Essa é a floculação, né? Com isso, as partículas e impurezas agora aglutinadas, né, juntinhas umas das outras, maiores e mais pesadas, se depositam no fundo do tanque, facilitando a remoção na etapa seguinte, que é a etapa de decantação. Decantação, né, acontece nos tanques. Então, esses flocos que foram formados na etapa anterior de impurezas afundam e se separam do restante do líquido. No fundo, eles formam um lodo que será posteriormente removido e descartado em aterros sanitários. A água, agora livre dessas partículas, desses contaminantes sólidos, pode passar pelas etapas seguintes, que é a filtragem. Filtragem a gente já sabe como funciona, né? Essa água passa por filtros, né, de várias camadas, de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. Então a gente tem desde filtros mais grossos, né, até filtros bem fininhos, como é o caso do carvão. Esses materiais têm o potencial de reter flocos que não decantaram, além da completa remoção de outros resíduos menores. Próxima etapa é a pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação. São 3 etapas numa só. Esta é uma das principais etapas de tratamento da água.
pois nela garante-se a eliminação de vírus e bactérias. Primeiro, corrige-se o pH da água. Depois, adiciona-se cloro ou ozônio, aí vai depender da estação de tratamento, para a eliminação de micro-organismos. Por fim, aplica-se flúor, elemento importante na prevenção de cáries da população. E aí nós temos a 8ª etapa, que é a reservação. Por fim, após esse processo de tratamento da água, ela é armazenada nos reservatórios e espalhados pela cidade e começa a ser distribuída à população. Esse processo garante o abastecimento ocorra de forma regular, além de permitir a liberação em horário de maior demanda, né? Então aí, gente, as 8 etapas, né, desse tratamento da água, para vocês observarem, né, quantos processos a água precisa passar para poder chegar na nossa casa da melhor maneira possível, tá bom? Agora a gente vai continuar falando, né, de um outro assunto, na verdade a gente vai reforçar um outro assunto que é a eletroquímica, olha só. Então, gente, a eletroquímica é o ramo da química que estuda reações, né, de transferência de elétrons, tá? Pilhas e baterias, né, como é o caso aqui, os 2 principais campos da eletroquímica, observe aí. Isso, né, nós temos as pilhas e baterias, né, o primeiro campo da eletroquímica, e o segundo é a eletrólise, tá? E a gente vai começar falando das pilhas e baterias, apresentando para vocês a pilha de Daniel, tá? Que tem esse formato, né, esse esquema que você vê aí, 2 eletrodos, né, 2 semicelas. Na primeira, o zinco, na sua forma metálica, dentro de uma solução de zinco também. Essa semicélula é chamada de ânodo e nela ocorre o processo de oxidação, ou seja, a perda dos elétrons. Na outra semicélula, a gente tem o cobre, né, uma chapa de cobre mergulhada em cobre também, numa solução de cobre. Essa semicélula é chamada de cátodo, polo positivo da pilha. E no cátodo ocorre a redução, né, o processo de ganho de elétrons. O sentido, lembrando que a eletricidade nada mais é do que os elétrons em movimento, né, em trânsito. Então, nesse caso, os elétrons se movimentam do zinco, né, que é onde ocorre o processo de perda dos elétrons, a oxidação, em direção ao cobre, assim como você vê na seta, né? Então, os elétrons circulam do zinco, do ânodo para o cátodo, tá? Já o sentido do fluxo dos íons, ele acontece pela ponte salina, fechando assim o circuito. E é por esse motivo que a lâmpada vai acender, no caso ali do exemplo, né? Mas é dessa maneira que funcionam as pilhas e baterias. Existem maneiras da gente representar também, né, uma pilha e bateria, como você vê no exemplo, olha só. No caso da pilha de Daniel, a representação do cátodo, né, é essa equação que você vê aí, né, o cobre 2 ganha 2 elétrons, se transforma em cobre 0, e no ânodo, o zinco, que era 0, perde 2 elétrons, né, e vira zinco 2+. A equação geral é essa que você vê, e essa barrinha, tá, que tem a representação que está até entre aspas, ela indica a diferença de fases entre os reagentes e produtos. Existe ainda uma convenção mundial para representar uma pilha, tá? Isso é como se fosse uma regra geral para a representação das pilhas, não só da pilha de Daniel, mas de qualquer outra pilha que você, né, for observar aí em algum exercício, por exemplo, né? Então, no caso, a primeira substância que vai aparecer nessa convenção mundial é sempre o ânodo, ou seja, é sempre, né, o processo de oxidação, a perda dos elétrons. Então, a substância metálica que sofre oxidação aparece primeiro, no caso da pilha de Daniel é o zinco 0, depois, numa barrinha, aí vem o cátion que se forma, no caso, o zinco 2+. Aí, 2 barrinhas, né? As 2 barrinhas separam o cátodo do ânodo, tá bom? Primeiro é sempre o ânodo, depois das 2 barrinhas vem o cátodo, né? Aí, no caso da pilha de Daniel, cátion que sofre redução,
é o cobre 2+, e depois a substância metálica que se forma, no caso para a pilha de Daniell, é o cobre 0, tá, gente? Aqui é um exemplo geral para a pilha de Daniell, tá? É um exemplo geral para a pilha de Daniell, mas que serve, como é uma convenção mundial, ela serve como representação para qualquer pilha, tá? Então, sempre o primeiro metal, o elemento que aparece é sempre o ânodo. No caso da pilha de Daniell é o zinco, mas se for uma outra pilha pode ser um outro elemento. E depois das duas barrinhas, né, o segundo elemento que aparece é sempre o cátodo. Conceitos importantes que a gente precisa lembrar, né? No caso das pilhas e baterias, ânodo acontece a oxidação, é o polo negativo da pilha, perda dos elétrons. Cátodo é o polo positivo da pilha, né? É onde acontece o processo de redução, ou seja, o ganho dos elétrons, tá? Então, são conceitos de pilhas que a gente precisa ter aqui na nossa mente, tá bom? Agora a gente vai falar de eletrólise, que é um outro caso, né, dentro da eletroquímica. Então, olha só a eletrólise agora. Já a eletrólise é a reação de oxirredução que ocorre de modo não espontâneo, tá? Não é espontânea ela. Ela é provocada pela reação, né, pela passagem de corrente elétrica vinda de uma fonte externa, tá? Como você vê aí neste sistema, a eletrólise, ela é o inverso do que acontece na pilha, pois há transformação de energia elétrica em energia química, né? Na pilha é o contrário, na pilha é a reação de oxirredução que gera a corrente elétrica. Aqui na eletrólise é a energia elétrica que gera a reação de oxirredução. A transferência de elétrons da reação de oxirredução é determinada por uma corrente elétrica externa, que é aplicada a esse processo. Nessa eletrólise que você está vendo aí, né, está sendo doada a energia da bateria para a reação de purificação do cobre, que também pode ser chamado de refino eletrolítico. Essa daí é a purificação do cobre. Nesse sistema que você está vendo, os polos são definidos pela conexão com os polos da bateria, determinando, portanto, que o cobre puro seja o cátodo, né, o polo negativo, e a pastilha de cobre impuro seja o ânodo, o polo positivo. Assim, serão depositados os íons cobre 2+, na placa, né, na pastilha de cobre puro, e as impurezas ficarão na solução com um corpo de fundo. Tá bom? Então, essas são as principais diferenças dos processos de eletrólise para os processos que acontecem nas pilhas e baterias, tá? Para finalizar esse momento de revisão da aula de hoje, bora dar uma olhadinha em algumas aplicações da eletrólise. E aí a gente pode observar o quanto a eletrólise faz parte do nosso cotidiano, né? Está na nossa vida e às vezes a gente não percebe. Então, a eletroquímica, né, está presente em alguns exemplos do nosso cotidiano, como em reações que acontecem no nosso corpo, também na fabricação de vários aparelhos eletrônicos, né, se utiliza a eletroquímica, carregamento de baterias do seu celular, tá, do computador, várias aplicações na indústria química, galvanoplastia, né, que é aquele processo de revestimento de ferro ou de aço com zinco metálico, e também os processos, por exemplo, para produção de joias, produção de folhadas, né, joias, bijuterias, tá? Todos são processos, né, que precisam ali da eletroquímica para acontecer, ou de uma pilha, ou de uma bateria, ou então do processo de eletrólise, tá bom, gente? Por aqui finalizamos esse momento de revisão com vocês, espero que vocês tenham gostado, até uma próxima oportunidade, tchau, tchau!